A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Graça e paz, queridos irmãos, sejam bem-vindos a mais um programa Semeando para a Vida Eterna da Igreja Presbiteriana de Lages. Você é muito bem-vindo ao nosso programa. Nós aqui meditamos na Palavra de Deus, pregamos o Evangelho, oramos também por você, pela nossa cidade, e eu convido você a primeiro ouvir aí os nossos patrocinadores, depois nós vamos fazer uma oração pedindo a bênção de Deus. Clínica Médica e Odontológica Vida Nossa. Situada no centro de Lages, conta com a especialista em ultrassonografia, doutora Vanessa Gerber, nos atendimentos de ultrassom geral, músculo esquelético, obstétrico e Doppler. E também com atendimento odontológico com o Dr. Fernando Gerber, nos serviços de cirurgia, estética, prevenção, clínica geral e implantes. Clínica Vida Nossa. Rua Correia Pinto, número 638, Centro, em frente à Praça da Estátua do Correia Pinto. Queridos, nós vamos orar agora, pedindo que Deus esteja nos abençoando nesse programa. Oremos. Pai eterno, te louvamos, ó Deus, porque o Senhor tem sido misericordioso conosco, tem sustentado a todos nós, ó Deus. Reconhecemos isso somente pela Tua graça. Tua palavra, que é bendita, que é eterna, que é a verdade, nos revela o Teu cuidado, o Teu amor por cada um de nós, no nosso dia a dia, no nosso levantar, no nosso deitar, no pão nosso de cada dia que o Senhor nos dá, nas habilidades, na saúde, e o Senhor tem nos sustentado, ó Deus, com a Tua graça. Queremos Te louvar e Te bendizer nesse dia, e que a Tua palavra venha, ó Deus, ao nosso coração, para o nosso conforto, o nosso confronto com o pecado também, e a transformação da nossa vida. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Queridos, nós vamos então meditar na palavra de Deus. Primeiro queria convidar você para os nossos encontros, né? Ali no nosso templo, que fica bem no centro, na rua Coronel Fausto de Souza, 353. No domingo nós temos às 9 horas da manhã um culto de 1 hora de duração até às 10 horas, e das 10 horas da manhã até às 11 nós temos classes de escola dominical para todas as idades, para você conhecer melhor a Bíblia, se aprofundar, ter laços de comunhão e amizade também, né? E com o povo de Deus. E à noite às 19 horas nosso culto público também, tá? Então temos aí 2 horários de culto no domingo e o horário da escola dominical. Durante a semana nós temos grupos de estudo nos lares, né? Algumas denominações chamam de células, né? Nós chamamos grupos de estudo nos lares. E aí, somos divididos aí nos grupos de quarta e quinta-feira. Temos um grupo na quarta, 2 na quinta. Se você quiser nos conhecer melhor, entre em contato conosco e a gente encaminha você para os nossos grupos de comunhão. Deus abençoe a sua vida. Nós vamos ler agora então o Salmo 114 para a nossa meditação. Diz assim: Quando saiu Israel do Egito e a casa de Jacó do meio de um povo de língua estranha, Judá se tornou o seu santuário e Israel o seu domínio. O mar viu isso e fugiu. O Jordão tornou atrás. Os montes saltaram como carneiros, e as colinas como cordeiros do rebanho. Que tens, ó mar, que assim foges? E tu, Jordão, para tornares atrás? Montes, por que saltais como carneiros? E vós, colinas, como cordeiros do rebanho? Estremece, ó terra, na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó, o qual converteu a rocha em lençol de água e o seixo em manancial. Amém. Queridos, Salmo 114, né? Vimos aqui uma linguagem poética. A palavra de Deus
nós dizemos, né, na nossa teologia reformada, que ela é a nossa regra de fé e prática. Então, a Bíblia, para nós evangélicos, é a nossa regra de fé e prática. Nós cremos que ela é a revelação de Deus para todos os homens, né? Então, revelação em que sentido? Nós entendemos que Deus escolheu duas maneiras de se revelar a sua criação. Primeiro, a própria criação. O apóstolo Paulo, lá na carta aos Romanos, vai dizer que o homem é indesculpável se disser que Deus não existe, porque a natureza está aí proclamando a glória de Deus dia a dia. E a segunda maneira que Deus escolheu para se revelar a nós é a forma escrita, como ele fez ao povo de Israel pela Bíblia, né? Lhe dando a palavra, lhe revelando a palavra pelos profetas, como assim diz a carta aos Hebreus, né? Deus se revelou aos pais pelos profetas, e hoje, de várias maneiras, né, aos pais pelos profetas, e hoje ele nos fala através do Filho, Jesus Cristo. Então nós temos na palavra de Deus, né, a ciência da descoberta, da revelação de Deus, de como ele é e o nosso propósito também. E o interessante é que a Bíblia é escrita de várias formas, com várias redações, né? E uma das formas redacionais que a Bíblia é escrita é a poesia. Então a poesia, ela faz parte da composição da escritura. Nós temos alguns livros que são extremamente poéticos, ou classificados como livros poéticos, né? Temos Jó, temos os próprios Salmos, temos os Cantares de Salomão, os Provérbios, né? Então, temos aí então alguns livros que são classificados assim, a classificação literária dos livros que estão na Bíblia. Esses livros são classificados como poéticos. Por quê? Porque contam histórias, contam poesias, são confeccionados, como no caso de provérbios populares, né, no caso também, mas contém a sabedoria de Deus e revelando quem Deus é. No caso do Salmo 114, nós temos aqui uma linguagem bem interessante, fazendo uma analogia e fixando, né? A poesia tem esse dom também de ela vir de encontro com as nossas emoções, mexer com as nossas emoções, né? Então, essa poesia também ela é contada para resumir a história do povo de Israel e demonstrar o poder de Deus e também o propósito de Deus para o seu povo, que é a salvação, né? Não parece, né, que no texto desse pequeno salmo que nós lemos, que só tem 8 versículos, mas tudo isso está condensado aqui, né? Então, começamos aqui com a situação que o salmo começa revelando, né? Quando saiu Israel do Egito, né? Então, quando você pega a Bíblia lá para ler o Gênesis, o Êxodo, né? São narrativas muito interessantes, narrativas que já viraram novelas, filmes, inclusive filmes de Hollywood, né? A libertação do povo de Israel. Então nós temos aqui o contexto de que essa poesia fala, a saída do povo de Israel do Egito, né? Essa libertação magnífica que Deus fez do seu povo, com feitos extraordinários. Quem nunca ouviu falar das 10 pragas do Egito, né? Deus agindo extraordinariamente. Então nós temos aqui essa inauguração do assunto do Salmo, falando desse momento maravilhoso da atuação de Deus, do poder de Deus tirando o povo de Israel do Egito. E aí ele conta um detalhe bem interessante: do meio de um povo de língua estranha, né? Por que esse detalhe é interessante? Do meio do povo de língua estranha. Se você for para a história extra-bíblica,
o qual a história bíblica está inserida, onde ela ocorre, nós vemos ali que nesse período, quando ocorreu a libertação do povo de Israel, o Egito ele era a grande potência da época, né? O Egito era a grande nação, era o centro do mundo, de sabedoria, de mística, né? Então, esse mundo maravilhoso do Egito ali, ele era muito visado pelos povos que estavam naquele mundo, né? E houve várias trocas de comando e de domínio de alguns povos que dominaram o Egito, né? De faraós que foram trocados ali. E quando você começa a ler o livro do Êxodo, você tem uma informação ali, né? O livro do Êxodo ele termina com a história de José, que ficou conhecido como José do Egito, mas na verdade José era um hebreu, né? Que foi vendido como escravo pelos seus irmãos para o Egito, e lá ele se torna um vassalo, né? de um comandante, é preso injustamente, e depois ele é usado por Deus para revelar os sonhos de Faraó, e nos sonhos de Faraó tem lá um mistério a ser revelado. E Deus dá a José esse dom de revelação do sonho de Faraó, e através dessa revelação desse sonho também se percebe que José é um bom administrador, né? Alguém inteligente, alguém sábio. O Faraó o nomeia como esse interventor, né? O nomeia como esse governador nesse momento de crise que o sonho do Faraó tinha revelado, que o Egito ia passar por uma crise muito grande, ia passar por um momento de muita abundância, né? Ia passar 7 anos ali tendo colheitas extraordinárias. Então, no sonho foi revelado que seriam 7 anos, seriam 7 vacas gordas, que seriam 7 anos de abundância. Mas o sonho também revela que haveriam 7 anos de escassez. Seriam 7 vacas magras que, no sonho do Faraó, elas engolem as vacas gordas, demonstrando que seriam 7 anos de seca, sem nenhuma colheita, onde iriam devorar todo aquela fartura que tinha tido nos 7 anos de fartura. E aí José assume a história ali como governador, faz uma administração sábia na distribuição dos alimentos, né? Na administração do Egito, e o relato é que ele salvou o mundo existente naquela época, né? E o final do livro do Gênesis relata que a família de José, que é Jacó e seus irmãos, né, com as suas famílias, são convidados a ir morar no Egito. E a partir dali se contam 400 anos, né, entre o Gênesis e o Êxodo, né? Veja bem, no primeiro livro da Bíblia ali, né, entre o Gênesis e o Êxodo se passam 400 anos da história, e está o povo de Israel agora como escravo, né? Como escravo. Agora vocês imaginem 400 anos de história de um povo convivendo num lugar, né? E sendo mesclado, um povo que está ali convivendo entre si e gerando filhos e filhas, mas está no meio daquela cultura, está vivendo aquele dia a dia, o cotidiano do império egípcio, né? Com toda aquela mística, com todos aqueles deuses, e o povo de Israel, ele está ali já acostumado, é o estilo de vida deles, o estilo de vida egípcio, não é? Só que o livro do Êxodo traz uma informação importante. Ele diz assim: levantou-se no Egito um faraó que não conhecera a José. Ou seja, a história passada do Egito, naquele momento, para aquele faraó que assumiu o poder no Egito, era uma história desconhecida, era uma história que não importava também.
Ele estava ali no momento como o grande faraó, e ele era o dominador, e ele percebe que há um povo separado, há o povo hebreu no meio do povo que ele comandava, e percebe que esse povo é um povo forte, trabalhador, e ele começa a temer esse povo pela quantidade que eles estavam apresentando ali, né? Então ele começa a oprimir esse povo para esse povo não se rebelar, o povo continuar escravo e ter medo. E aqui esse salmo ele vai dizer assim: no meio de um povo de língua estranha, né? Para mim é fantástico isso, que me traz uma informação, porque assim, se eles viveram 400 anos no meio do povo do Egito, já não era uma língua estranha, né? 400 anos ali, todo mundo entendia todo mundo. Mas só que, como a história do mundo nos traz essa informação que outros povos vieram e tomaram o poder, obviamente, se os outros povos falavam outras línguas. E aí no meio tem a história de quem? De Moisés, que quando nasce, ele é ameaçado de morte pelo faraó, que manda matar as crianças de 2 anos para baixo, né? E ele é salvo, né, pela filha do faraó, e ele é criado como filhos, né, como filho da filha do faraó. Então, qual é o contexto ali? Essa perseguição que foi feita contra os judeus, inclusive matando as crianças abaixo de 2 anos. Moisés é salvo, ele fica com a mãe até desmamar, né, quando a filha do faraó encontrou, né, pediu para que a menina, que era irmã do Moisés, achasse uma ama de leite para ele, né? E obviamente ela levou para a mãe, e a mãe criou até desmamar, mas aí ele foi para o palácio e foi criado por aquele faraó até a idade adulta, tem 40 anos na verdade. E quando nós lemos a história de Moisés, quando Deus o chama no deserto, né, para ir libertar o povo de Israel, Moisés dá uma desculpa meio estranha, fala assim: mas eu não sei falar, né? Eu não sei falar, eu sou uma criança, né? Então, uma heresia pessoal, tá? Eu vou até confessar aqui que essa é uma interpretação minha, lendo a palavra de Deus, né? Mas os comentaristas eles vão falar assim: Moisés era gago, né? Ele se recusou a falar, ele era gago, tinha uma língua pesada. Então, para mim, quando esse salmo traz no meio do povo de língua estranha, me remete a isso, né? Moisés foi criado até os 40 anos dentro do palácio, né, como filho da filha de faraó. Então ele assimilou aquela língua. Você já viu um estrangeiro que pode morar muito tempo aqui no Brasil, ele fala o português, mas ele fala meio esquisito, fala com sotaque, né? A gente tem os programas, o cozinheiro, né, os cozinheiros franceses, né, que ele fala aquele sotaque. Você vê, você fala, ele não é brasileiro, né? Ele é de outro país. Então, para mim, aconteceu a mesma coisa com Moisés, né? Ele tinha aquele sotaque daquela língua estranha, e Deus pediu para ele se apresentar ao povo de Israel como o enviado do Deus de Israel, né? E aí Moisés falou: o povo não vai acreditar, porque eu não passo de uma criança, eu não sei falar. Ou seja, ele não falava fluentemente a língua materna dele, né, que seria o hebraico. Então, só um detalhe desse salmo que para mim é bem importante, né? Mas o salmo vai nos trazer o seguinte: a história do povo de Israel. Ele diz assim: Judá se tornou o seu santuário, e Israel o seu domínio, né? Então, quando fala Judá e Israel aqui, nós sabemos, né, quando houve a separação ali do reino do norte com o reino do sul, Judá se tornou, né, então, o reino do norte, Israel o reino do sul. Por quê? Porque essa separação levou à dominação das principais cidades que estavam ali. E esse dado que o Salmo nos traz, dizendo que esse santuário, quer dizer, Deus estava ali, presente, né? Onde Deus habita, né? E Deus domina, o seu domínio. Então, o Salmo agora ele vai começar uma linguagem, né? Mostrando aqui que os elementos da natureza, eles
tomam atitudes ou se tornam como os humanos, né? Eles têm comportamentos humanos, né? Então pense isso, um salmo desse sendo lido por uma criança. A gente mesmo quando lê começa a imaginar as cenas, né? O mar viu isso e fugiu, o Jordão tornou atrás, né? Ou seja, as crianças hebreias, elas já são instruídas desde pequeno no conto, né? Os pais contam como Deus libertou, né, Israel. A gente tem lá a história do Mar Vermelho que se abriu, do Jordão também que se abriu. Então aqui ele diz, o mar viu isso e fugiu, né? Que linguagem maravilhosa, né? O Jordão tornou atrás, os montes saltaram como carneiros e as colinas como cordeiros do rebanho. Então essa linguagem, mostrando esses elementos como tendo atitudes humanas, né? Me faz lembrar o quê? As dificuldades que eles tiveram, né, de enfrentar quando eles saíram, mas que foram vencidas pela graça de Deus, né? E tudo isso se tornou uma lembrança, né? Porque eles venceram mares, venceram vales, venceram montanhas, né? Imagina aquela multidão no deserto olhando aquelas montanhas. Como é que a gente vai atravessar essa montanha com tanta gente, com tantos idosos, com tantas crianças, com tantos animais? E quando eles viram, já tinham passado, né? Então é assim na nossa vida. Às vezes falta para nós vocabulário para a gente glorificar a Deus, assim como esse salmista, né, foi inspirado por Deus para escrever essas coisas tão belas, para a gente glorificar a Deus pelas vitórias que nós tivemos na nossa vida. E a gente nem sabe como a gente passou, nem sabe como atravessou aquela montanha, nem sabe como aqueles rios, aquelas barreiras foram vencidas, né? Mas Deus atuou de uma forma maravilhosa aqui, e o Salmo traz essa ideia, né? Que tens, ó mar, que assim foges, e tu, Jordão, para tornares atrás. Montes, por que saltais como carneiros, e vós, colinas, como cordeiros do rebanho? Então essa linguagem poética mostrando que diante da ação de Deus, os maiores e mais temíveis obstáculos são vencidos quando nós confiamos em Deus. E a gente só se dá conta disso depois que a gente passou por ali por muito tempo, né? Muito tempo depois você vai olhar para trás e falar assim, aquela situação que eu vivi, que eu achei que era o fim do caminho, que era impossível, que eu não tinha para onde ir, eu nem lembro o que aconteceu mais, né? Nem lembro como eu passei por ali. Deus nos segurou. E aqui, na verdade, vem trazer também uma revelação, né? O 7 e 8 diz assim, estremece a terra na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó, o qual converteu a rocha em lençol de água e o seixo em manancial. Então, a palavra de Deus também vai nos revelar, principalmente lá no livro, na carta aos Hebreus, que é uma carta escrita aos Hebreus, revelando toda a Escritura focada em Jesus, né? Que essa rocha, a qual se tornou em água, foi quando eles chegaram e não tinham mais água, no terceiro dia depois que tinham saído do Egito, e eles falaram assim, Moisés, você nos trouxe aqui para morrer, né? Por que você nos tirou do Egito para morrer? Porque não tinha cova suficiente no Egito, né? E Moisés ora a Deus, e Deus lhe fala para pegar o cajado que ele tinha e ferir a rocha. E quando ele faz isso, jorra a água da rocha e mata a sede de todo aquele povo, de toda aquela multidão. E aí os Hebreus vai dizer que a rocha é Cristo. A rocha é Cristo. Quando ele fala rocha e lençol de água e o seixo em manancial, seixo também se refere à pedra, né? Então, é essa rocha que verte água no deserto. E a história vai contar que eles passaram por uma outra situação também no deserto, onde acabou a água, e eles começam a reclamar, e aí Moisés pede a Deus sabedoria também, só que ele está irado com o povo, e Deus pede a Moisés, fala a rocha, e ela vai verter água. E Moisés, em vez de falar a rocha, ele fere a rocha novamente com 2 pancadas. E Deus diz, isso que você fez é mal, porque representa
o sacrifício de Jesus pela segunda vez. E o castigo de Moisés diante disso foi o castigo de não entrar na terra prometida, né? Então Deus reteve a bênção de Moisés porque ele sacrificou a rocha 2 vezes, né? E não precisava. Nós precisamos crer no sacrifício único de Jesus, que é suficiente para nos salvar. Precisamos manter a nossa fé de que Ele está. O Senhor está no nosso meio, a presença de Deus de Jacó, e Ele nos proveu a salvação. Então eu quero que você leve essa palavra para o seu coração, queridos, lembrando que os obstáculos que você já venceu na sua vida, pode ser que você esteja no segundo momento, vivendo esse momento também de problemas, né, de não ver saídas, procurando soluções, mas não sacrifique o nome do Senhor Jesus. Creia que Ele está no meio e busque a Ele somente, que Ele vai fazer o seu obstáculo parecer algo que está fugindo de você, como as montanhas fugiram, como o mar fugiu. Deus abençoe a sua vida e até o nosso próximo encontro. Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada, com seu poder defende os seus, a sua igreja amada, com força e com furor, nos prova o tentador, com artimanhas traz e astúcias